2 de outubro de 2023, Léo da Foco aqui, mais uma segunda-feira, aguardando o professor Cristiano Cassetari, que coordena essa obra, que é a coleção da coleção de cartórios, né, Tabelionato de Notas, escrito pelo Paulo Roberto Gager Ferreira e pelo Felipe Leonardo Rodrigues, que são autores da editora Foco. E é claro, a ideia de trazer o professor Cristiano Cassetari como coordenador da coleção é para que ele faça uma leitura geral do livro, para que nós então consigamos dizer para vocês, olha, tivemos essas alterações, aquelas mudanças, e aí vocês se sintam confortáveis e seguros em comprar a obra. Lembrando, claro, que lá no site da Editora Foco você consegue baixar o sumário, e aí, obviamente, você consegue ver o que eu vejo aqui. Por exemplo, os autores separaram assim o sumário: antecedentes históricos, fontes do direito penal, função notarial, princípios da atividade notarial, classificação dos atos notariais. Senhor Leandro, boa noite, tudo bem? Não está aqui na pauta dessa live, mas sim, a gente estava inclusive numa reunião editorial hoje, tá? Forma notarial, serviços notariais eletrônicos, correção de erros nos atos notariais, obrigações administrativas e fiscais do notário, dever de comunicação dos tabeliães. Tudo isso são capítulos do livro. Comunicação às centrais, atos extraordinários, emolumentos, autenticação de cópias e reconhecimento de assinatura ou firma, carta de sentença notarial, procuração, escritura pública, imóvel rural, compra e venda, doação, permuta, alienação fiduciária de coisa imóvel, pactos patrimoniais, testamento público, diretiva antecipada de vontade ou testamento vital, tema assim que é brilhante, efervescente. Temos inclusive o livro da professora Luciana Dadalto só sobre o tema testamento vital. Separação, divórcio, inventário e partilha, divórcio, separação e extinção de união estável, modelos de peças, claro, essas. Eu vou falar os modelos porque muita gente pergunta, né? Então a gente tem, só para fechar, 30 capítulos, tá? E dentro de modelos, traslado e certidão eletrônica, materialização, carta de sentença notarial, atas notariais, olá Cris, procurações, escrituras públicas. E escrituras públicas, obviamente, o maior capítulo. Deixa aqui eu ver a solicitação do Cris. Vamos... maravilhosa, que é a tabelionato de notas da coleção do professor Cristiano Cassetari. Vamos aqui aceitar novamente o Cris. Aceito. Fala, Cris! E aí, Léo, como é que tá? Tudo bem? Tô ótimo, meu amigo. E você? Graças a Deus, tudo jóia também. Coisa boa, Cris. Eu estava aqui falando que eu lhe convidei hoje para falar da obra Tabelionato de Notas, está na 6ª edição, 2023. Fiz aqui um sobrevoo sobre o sumário, mas que você entraria brevemente para contar para a gente a importância e as principais mudanças trazidas por essa nova edição, né? É verdade, Léo. O livro, perdão, de Tabelionato de Notas é um livro que tem assim uma utilidade prática muito grande para todas as pessoas que estão dentro da advocacia extrajudicial, se preparando para concurso público, ou até mesmo trabalhando numa serventia de notas, né? Nós estamos, já falamos muito disso, vivendo um momento da questão da desjudicialização de procedimentos, saindo do judiciário e indo para os cartórios extrajudiciais. E na nossa última live, eu cheguei até a noticiar aqui aquela fala do agora atual presidente do STF, o ministro Barroso, né, sobre a ideia de mandato dele, né, que será justamente trabalhando que a desjudicialização cada vez se torne mais efetiva, mais completa e que se permita que tenhamos mais atos sendo celebrados nas serventias extrajudiciais, né? Então,
temos a uso capião extrajudicial, que é um sucesso enorme em todo o Brasil e que os advogados estão procurando literatura para se informar, para poder estudar, porque, infelizmente, no curso de graduação não se leciona, né, essa disciplina nem do direito notarial, nem do direito registral. Sim. Então, o que acontece? Com essa possibilidade de se realizar uso capião diretamente num cartório de imóveis, né, o Notas acabou entrando também, vamos dizer assim, a reboque aí no procedimento, como importantíssimo, porque, na verdade, tudo, quando se pensa num procedimento extrajudicial de uso capião, vai começar no tabelionar de notas. Na verdade, o procedimento não começa efetivamente no cartório de imóveis, né? Ele vai começar no tabelionar de notas porque vai depender da lavratura de uma ata notarial, né? Então, a ata notarial que até o CPC 2015, veja, nós estamos falando de apenas 8 anos atrás, né? Apenas 8 anos atrás. O CPC 2015 trouxe a valorização da ata notarial como meio de prova, né? E não podemos esquecer que, na verdade, até 2015, ela era um negócio, né? Vamos dizer assim, um ato completamente desconhecido por muitas pessoas. Tá? Completamente desconhecido. Então, o CPC foi um dos responsáveis, né? Claro, muitos tabeliães foram responsáveis, e o nosso querido amigo Paulo Roberto Gager Ferreira, que é o tabelião de notas do 26º cartório da cidade de São Paulo, e um dos autores do livro de tabelionar de notas da nossa coleção, juntamente com o Felipe Leonardo Rodrigues, que é o seu substituto no tabelionar de notas, né? Ele foi um dos grandes precursores em trabalhar a ata notarial, mas assim, desbravando um procedimento que a maioria das pessoas nem entendia o que era e nem sabia qual era a sua finalidade, né? Para você ter uma ideia, vários tabelionatos de notas se recusavam a fazer atas notariais. Você imagina? A pessoa chegar num tabelionato de notas e não conseguir lavrar ata notarial, né? Então, assim, nós tivemos muitas pessoas que trabalharam pela popularização da ata notarial, né? O Paulo Gager foi um deles, mas, sem sombra de dúvida, o CPC 2015 deu uma força muito grande ao trazer um artigo expressamente dentro do bojo da lei, dizendo o seguinte: a ata notarial é meio de prova, né, a ser utilizado nos processos, nos procedimentos, né? E é interessante tudo isso, Léo, pelo seguinte: de lá para cá, as pessoas começaram a conhecer a ata notarial, começaram a utilizar a ata notarial, os advogados começaram a ir para o cartório para pedir que fosse lavrada a ata notarial, né? E vamos dizer também que, concomitantemente com tudo isso, nós tivemos a questão da informatização muito forte de meios de comunicação, de formas de comunicação, né? E aí, com isso, dentro do direito de família, por exemplo, a ata notarial se tornou um ato aí importantíssimo, né? Porque quantas ameaças são feitas por WhatsApp, quantas confissões são feitas por WhatsApp, quantos prints são mandados aí por WhatsApp, e para isso se tornar um meio de prova dentro de um processo, né, é necessário lavrar essa ata notarial para dar um ar de veracidade, de autenticidade, né, para aquele documento, de uma confiabilidade maior, né? Então, tudo isso colaborou para que a ata, que veja, é um documento, é um ato que foi criado na Espanha no final do século XIX, né? Então, veja, o ato é criado no final do século XIX e aí, de repente, um CPC 2015 que acaba sendo o responsável por popularizá-la dentro do Brasil, né? Agora, nesse momento crescente da ata notarial, vem, então, a possibilidade da uso capião. E a uso capião determinando que o começo seria justamente com a lavratura de uma ata, né? Então, a ata notarial de uso capião passou a ser uma ata específica, detalhada, né? Com os seus próprios requisitos,
com os seus próprios fundamentos, né? Então, os tabeliães começaram a se especializar nessa ata notarial de uso capião, até porque o tabelião, por já ter um know-how, né, de depender que o seu título seja registrado no cartório, né, imobiliário, né, ou às vezes em outros cartórios, mas o mais forte é o imobiliário, ele já estrutura o ato dele para que esse ato possa transitar de portas abertas tranquilamente na serventia registral, né? Que não dê dor de cabeça, que não dê devolução, né? Que não dê nenhum tipo de problema, né? Então, assim, o que se percebe hoje no Brasil é que os tabeliães de notas começaram a se especializar em lavrar atas notariais de uso capião, né? Porque, de fato, é uma ata notarial diferente, né, daquela que tem por objetivo produzir prova num processo de família com relação a uma conversa de WhatsApp, né? Claro, tudo é ata, tem o mesmo fundamento, a mesma ideia, né? Mas é importante ressaltar que o que acaba acontecendo aqui é que ela vai ter as suas especificidades, né? Então, uma coisa que eu me recordo muito bem quando foi permitido, por meio de provimento, inicialmente do CNJ, que se realizasse, né, a uso capião extrajudicial, porque por mais que já tivesse na lei, né, teve que ter um regramento, né? E aí a hora que veio esse regramento do CNJ é que todo mundo ficou mais confortável em começar a operacionalizar o que já estava na lei, mas veio, na verdade, com o CPC 2015, né? Porque o CPC 2015, além de criar especificamente os artigos de ata notarial, né, dizendo que é um meio de prova, lá no finalzinho dele, ele cria um artigo para mudar a lei de registros públicos e incluir nela a possibilidade da uso capião extrajudicial, né? Então, o marco grande aí foi o CPC. Mas, claro, dependeu desse provimento do CNJ para as pessoas ficarem mais tranquilas, né? Buscando, claro, respostas para algumas dúvidas, para algumas questões, para alguns problemas, e com isso, então, né, começou no Brasil inteiro a aparecer isso. E o que eu vejo hoje são as pessoas, Léo, indo atrás da informação para conseguir meio que se especializar. O notário quer se especializar em ata notarial de uso capião para que ele possa fazer belíssimas atas, né? Os escreventes querem ter um know-how aprendendo para fazer belíssimas atas, né? Paralelamente a isso, os advogados querem também saber como é que é feito isso para poder questionar, poder sugerir, né? Poder dar alguma ideia, né? E até mesmo verificar se de fato não haveria, né, a necessidade, se não seria interessante colocar alguma coisa a mais na ata para que ela pudesse transitar tranquilamente lá no registro de imóveis, né? E, paralelamente a isso também, as pessoas que estão se preparando para concurso, porque aí começa a cair em concurso público, lavre uma ata notarial numa segunda fase aí do concurso, né? Então, com tudo isso, acho que talvez pelo Paulo Geiger e o Felipe já trabalharem em ata notarial há muito tempo, né? Acabaram fazendo o curso fora do país também, na Espanha, que é o berço da ata notarial, né? Acabaram indo buscar o que se tinha de melhor, o creme de la creme das informações. O livro de notas cresceu muito de lá para cá, Léo. Então, se nós pegarmos hoje o livro de notas, nós temos 534 páginas. São 30 534 capítulos. páginas, né? São 30 capítulos e assim, com muitos modelos, que é o que o pessoal pede muito, né? O que o pessoal pede muito. Então, assim, o capítulo de ata notarial está maravilhoso, está belíssimo. E traz também aqui muitos modelos, muitas minutas, né, de ata notarial, para que a pessoa possa ter contato, né, com uma ata que se difere de uma escritura. Ata notarial e escritura são coisas diferentes, né? Então, é importante que a pessoa tenha acesso a uma minuta para poder justamente verificar como que a ata é elaborada, como que a ata é feita, para permitir que a concretização aí dos direitos específicos das pessoas, né? Então, o livro ficou muito, mas muito completo, né? Com um estudo muito rico, com modelos, né? Tudo no intuito do quê? De auxiliar o nosso leitor
a ter acesso a toda a esse material, né, para conseguir aí ser expert nesse assunto ata notarial. E claro, Léo, que esse não é o único assunto do livro. Como você falou, né, temos 30 capítulos aí no livro, mais aí uma série de modelos, e eu peguei aqui, pincei um dos assuntos aqui para começar o nosso bate-papo, a nossa live, né? Porque eu sei que quem está nos assistindo hoje está procurando informação sobre ata notarial, está estudando sobre ata notarial, vendo o seu cabimento, o seu fundamento e querendo justamente aprender também a fazer ata notarial e entendê-la para que possa colocar no exercício aí, né, do dia a dia da sua profissão, né? Você imagine o advogado, a advogada, entendendo bastante sobre ata notarial, né, como isso facilita o exercício da advocacia, porque na hora que os problemas aparecem no escritório, né, se torna muito mais fácil poder utilizar, indicar para o cliente a utilização de uma ata notarial, né, com o objetivo justamente de facilitar o processo, já que essa ata feita pelo tabelião diz o código que vai fazer prova plena, né? E prova plena é algo perseguido por todos dentro do direito, né? Então, eu peguei esse exemplo inicial aí, Léo, só para a gente começar o nosso bate-papo aí de hoje, viu? Ótimo. Cris, olha, só respondendo aqui ao Pedro, acho que foi o Pedro que perguntou aqui, sumiu, mas fica salvo. Não, foi o Fernando. A live fica salva sim, Fernando, mas a gente está só começando, viu? Então você pode também ver reprise, pode depois ouvir pelo Spotify. Pode, inclusive, aproveitar o cupom que o professor Cassetari vai falar aqui agora e comprar com desconto lá no site da editora, né, Cris? Isso. A editora Foco gentilmente cede aí para todos vocês, né, um cupom de desconto para conseguir adquirir todas as nossas obras ali com um preço mais atrativo, tá? Então, se o Léo puder deixar até fixado aí o nosso cupom, que é Cartório 30, Cartório 30, né? Cartório 30 é o cupom que você coloca no carrinho, tem que comprar pelo site da Editora Foco, tá? Porque esse cupom aí é dela. Então, você entra lá no site www.editorafoco.com.br, escolhe ali o livro que você quer, tem uma abinha lá escrito livros do professor Cassetari, então você pode visitar e ver todos os nossos livros lá. E na hora daquele que você decidir, né, você tem esse cupom Cartório 30, que lhe dará 30% de desconto. Olha que bacana, hein? 30% de desconto é muito desconto. E ainda a possibilidade do frete grátis, que é algo que encarece para qualquer lugar do Brasil, e também parcelar aí no cartão de crédito em várias parcelas aí a perder de vista, né? Tem só lá um valor mínimo aí da compra para ter o frete grátis, mas dá uma olhadinha, visite lá o site, né? Tem esse daqui e tem todas as Todos os outros demais volumes aí da nossa coleção. Tem o nosso Elementos de Direito Civil, meu Manual de Direito Civil em volume único, livro tem o nosso maravilhoso. Divórcio, Inventário, Extinção do União Estável por Escritura Pública, que é algo do tema também que nós estamos tratando aqui, que é notas, né? Então vai lá, não perca tempo, que vale a pena, tá bom? Ô, Cris, só complementando aqui a sua informação, parcela em 5 vezes sem juros no cartão, tem desconto adicional no Pix, se for pagar no Pix, então além dos 30% ainda consegue uma diferença no Pix, e o frete grátis é ajustado para R$ 190 para qualquer lugar do Brasil. Tá? Tivemos aí uma atualização depois de 2 anos sem mexer no frete, tivemos agora que alterar essa regra, mas continua valendo a pena. E, Cris, você falou que tinha separado aí um primeiro assunto, né? O primeiro assunto foi esse aí, da ata notarial, Léo. Da ata notarial, muito bem. Isso e aí eu queria, tendo você concluído ele, outro dia eu bati um papo com o Arthur Del Guercio, que volta, inclusive, para falar com você aqui numa próxima live, ele acabou de chegar de férias. E o Arthur, eu perguntava para ele, Arthur, mas espera aí, teu livro tem questões principiológicas, né? Mas nós temos outros livros que também têm questões principiológicas, tal como o Tabelionato de Notas. Cris, explica para a gente essa questão principiológica das notas ou geral do direito notarial e registral, por favor, meu amigo. Léo, princípio, para quem está nos assistindo, sabe que é uma coisa muito chata, né, de se estudar. Não é um tema
gostoso, né? Mas é, todavia, um tema muito importante, né? Um tema muito importante, porque, por exemplo, muitas pessoas perguntam se pode ser aproveitada uma mesma escritura para praticar dois atos, né? Então, por exemplo, você comprou um imóvel e não fez a escritura, tá? Aí, passa um determinado momento, você quer vender aquele imóvel, né? Aí as pessoas perguntam, na hora que chega você com o antigo proprietário e o nova pessoa que quer adquirir o bem, né? Será que podia fazer no mesmo ato, na mesma escritura, um vendendo para um, outro vendendo para o outro, né? Já que são compras e vendas e são referentes ao mesmo imóvel, em que pese ter pessoas diferentes, né? Então, isso vai ser respondido em principiologia. Vai ser respondido com relação a princípios, né? Com relação a princípios. O tabelião, ele sofre um pouquinho no dia a dia, sabe por quê? Hoje, com a questão da informatização, nós vamos trabalhar com minutas pré-definidas, que vão, na verdade, ter a essência do ato que seria praticado e aquilo que as pessoas pedem, né, vai sendo modificado ali, incluído, inserido, mas pensando que seriam coisas pequenas, né? Agora, quando você vai para a realidade do cartório, para o dia a dia do Notas, você acaba vendo que, na verdade, o ato da sua minuta dificilmente vai ser celebrado, né? Porque o que chega diariamente no tabelionato de notas são pedidos com relação a determinadas situações específicas, né? Ou seja, cada caso que chega parece que dificilmente se enquadra no usual, no corriqueiro, né? E aí, o que acontece? Muitas dúvidas vão surgindo, né? Até que ponto as partes podem pedir coisas para o tabelião para ser inserido, né? Aí entra a questão da autonomia da vontade, que é um princípio, né? Ele tem que ser respeitado, essa autonomia da vontade, mas ele tem um limite, né? Se pensarmos, por exemplo, em pacto antinupcial, pode colocar no pacto renúncia à herança, né? Porque o cônjuge pode ser concorrente dos herdeiros, né? Ah, mas estamos numa quinta núpcias, não quero concorrer com ninguém, já tenho meu patrimônio, né? Então quero colocar que eu renuncio, a outra pessoa renuncia também, os filhos são todos de outros relacionamentos, né? Vai ter limite, Léo. Vai ter limite. E aí o tabelião, o advogado, né? A pessoa que está prestando concurso, vai ter que ter muito cuidado justamente com isso, porque o céu é o limite, as pessoas estão cada vez mais criativas para solicitar e pedir as coisas, né? E, infelizmente, em muitas delas vai ter que acabar, né, sendo dito um não, né? Mas a função do tabelião é tentar acomodar ao máximo essa vontade das partes, né? Quando você pega a Lei 8935 de 94, lá está escrito assim: a função do tabelião é instrumentalizar a vontade das partes. Então, em tese, é assim: você chega com a sua vontade para o tabelião e ele que instrumentaliza. Ele que põe no papel, né? Agora, para colocar aquilo no papel, vai ter que ver se é lícito, se é possível, se é viável, né? Se é prudente. E a principiologia vai auxiliar muito, mas muito mesmo, além, óbvio, do estudo do próprio negócio aí específico e concreto, né, Léo? Muito bem. Ô, Cris, você diria que o tabelionato de notas hoje, você já começou a dizer, né, mas além dessa conexão com o cartório de imóveis, ela exerce um papel de eixo central no exercício dos tabelionatos. Qual a sua visão sobre o tabelionato de notas? O tabelionato de notas tem, sim, uma função central, importante, fundamental, pelo seguinte: como eu disse, a função do tabelião é instrumentalizar a vontade das partes. Então, assim, a parte, para ir para o registro de imóveis, tem que estar com a sua vontade instrumentalizada. Para ir para um registro civil, de pessoa natural, de pessoa jurídica, tem que estar com a sua vontade instrumentalizada. Para ir para um processo judicial,
tem que estar com a sua vontade instrumentalizada, né? E algumas situações é possível escolher como instrumentalizar isso, por instrumento particular, por instrumento público, né? Mas tem situações em que o instrumento público é obrigatório. E nas hipóteses que o instrumento público não é obrigatório, eu sempre aconselho fazer por instrumento público, né? Eu dou sempre o exemplo do testamento. O testamento pode ser feito por instrumento público, pode ser feito por instrumento particular. As pessoas às vezes querem fazer por instrumento particular para não pagar nada com relação ao instrumento público. Só que aí morre e o testamento tem que ser publicado em juízo, tem que ser registrado, tem que ter a decisão judicial que determine o cumprimento. Tá? Que determine o cumprimento. E aí o que acontece? O processo, segundo o CPC, quando o testamento é público, é muito mais célere do que se o testamento for particular. Porque o particular tem que citar herdeiros, tem que começar a abrir discussão, quem concorda, quem discorda. A pessoa prejudicada sempre vai discordar, sempre vai levantar uma série de questões, né? E ao passo que se feito por escritura pública, é muito célere. Em 15, 20 dias você consegue uma sentença. Olha que maravilhoso, né? Então, até mesmo quando não obrigado a fazer por escritura, né, é fundamental fazer por escritura. Pelo menos essa é a minha opinião, né? Para evitar problema. Eu até brinco com a pessoa que quer fazer o testamento, dizendo, você vai morrer, você não vai estar aqui vendo o circo pegar fogo, né? Então facilita a vida do teu herdeiro, facilita a vida da pessoa que você vai querer que cumpra seu testamento, que leve ele adiante, né? Porque senão o pessoal vai te odiar, nem missa de sétimo dia vai mandar rezar, porque vai ficar com tanto ódio, né? De tanta polêmica, que esses processos de sucessão, apesar deles não serem um processo que, em tese, não teria réu, alto grau de litigiosidade, né? A litigiosidade acaba acontecendo, né? Acaba acontecendo. Você conversa com um juiz, por exemplo, de vara de sucessão, ele vai dizer que ele tem inventário lá da década de 70 ainda que não consegue resolver, da década de 80 ainda que não consegue resolver, né? Porque o grau de litigiosidade acabou sendo grande. Então, a ideia da escritura é também diminuir esse grau de litigiosidade. Viu, Léo? É uma função fundamental, é uma função importante, né? E a propósito disso, eu queria até complementar, eu fico tão chateado quando surgem leis que acham que tirar a escritura de determinado ato, né, é um bom negócio. E um exemplo disso é a recente lei do projeto Minha Casa Minha Vida, que eliminou a escritura dos contratos que vão ser feitos à luz desse programa. Né? Só que aí elimina achando que está tirando o custo da escritura. E não está, porque o agente financeiro vai cobrar. Só que aí ele vai cobrar e bem. Ele vai cobrar mais, muito mais do que um tabelionato cobraria. Você sabia disso, Léo? Que o contrato que o banco cobra num financiamento imobiliário é maior do que o cartório de notas cobra, né? A única diferença, qual é? A única diferença é que aquele valor pode ser financiado. Mas aí você já vê também uma questão complexa, né? Porque você acaba agravando o valor do débito, agravando o valor do saldo devedor, né? Colocando juros em cima de tudo isso e o banco dando risada, porque é o que, na verdade, ele queria, o que ele gostaria. Né? Alguns estados até têm na tabela valores diferenciados para registros e para escrituras do Minha Casa Minha Vida. Né? Então, assim, não seria mais importante ter essa segurança, né, da escritura pública? Porque, veja, o tabelião de notas ele tem que avisar o COAF da operação financeira que está fazendo, ele consulta em disponibilidade de bens para saber se o bem está disponível ou indisponível, ele verifica as certidões que são apresentadas do vendedor, coloca na escritura que as certidões foram vistas e apresentadas. Com isso, você pode rasgar as certidões, por exemplo, porque se o tabelião já colocou lá que viu, aquilo confirmou que está lá. Faz prova plena. Se tiver uma fraude contra credores depois ali sendo arguída numa ação pauliana, né, mostrar a escritura que já determinou que tinha visto as certidões já é, né, basicamente o suficiente aí. A outra pessoa que teria que fazer prova em contrário. Né? E aí, colocando isso em banco, Léo,
O banco não faz nada disso. Então o banco atrapalha a pessoa, o banco atrapalha o governo, e mesmo assim o governo ainda coloca que não haveria necessidade da escritura, né? Veja, isso, no meu ponto de vista, é um erro crucial, é um erro muito grande, né? Muito grande mesmo. Porque, na verdade, nós temos aí uma retirada da segurança jurídica do ato. O banco, dentro do seu jurídico, quando vai elaborar a minuta, por exemplo, ele não estuda o código de normas dos estados para saber se aquele contrato dele vai dar registro num cartório de imóveis. Não faz. O tabelião de notas já faz, né? Ah, mas com o que o banco vai se preocupar então, professor? O banco vai se preocupar, na verdade, sabe com o quê? Com as cláusulas relativas à dívida, ao financiamento, para lhe dar segurança de que ele possa, numa situação de inadimplemento, não ter prejuízo, né? Ter acesso fácil a uma execução, ter um acesso fácil ao bem, a uma adjudicação, né? Daquele imóvel, tá? Agora, nós temos até aí a adjudicação extrajudicial, né? Então, é basicamente tudo isso que vai ser analisado, que vai ser pensado, né? Pouco será pensado, para não dizer quase nada, na questão registral, né? Nas regras que o registro de imóvel exige, coloca, determina que sejam seguidas, né? Então, isso acaba sendo triste. Isso acaba sendo triste, porque você paga caro, mas não tem a segurança e o serviço, né, melhor praticado aí, como deveria ter. Porque a lei determinou que não haveria essa necessidade, achando que estaria fazendo um benefício, mas, na verdade, acaba praticando aí um desserviço com relação a essa normatização, né, eliminando a escritura pública do ato. Muito bem, Cris. Bom, acho que você deu um panorama super correto da obra, da nova edição. E eu te pergunto, o que faltou dizermos sobre ela e o que deveria, além dessa questão que você disse, de melhorarmos a qualidade do material, do trabalho que envolve ali a atividade extrajudicial, o que mais poderíamos destacar, Cris, para a gente partir para o encerramento desse papo de hoje? Bom, para caminhar para o encerramento, eu mencionaria aqui a questão dos atos eletrônicos e das centrais eletrônicas, né? Hoje, nós temos como realidade a questão da prática eletrônica do ato. Então, assim, você pode fazer uma escritura pública eletronicamente, à distância, sem pisar no cartório, né? Então, isso é uma comodidade muito grande. Se pensarmos os empresários que querem fazer escritura para os seus atos das suas empresas, se pensarmos nos advogados que necessitam das escrituras para montar estratégias, para estabelecer uma linha em processos, né, uma linha de atuação em determinados processos, isso facilita muito, né? Você está conectado aí numa plataforma onde está tabelião de um lado, o outorgante de um, o outorgado de outro, né, um advogado, todo mundo ali conjuntamente, cada um no seu canto, no seu escritório, na sua casa, na sua empresa, né, podendo praticar esse ato. Então, veja que hoje nós temos uma questão muito interessante, né, que é uma forma mais célere, ágil, desburocratizada e uma forma mais leve de se celebrar esses atos. E aí, com isso, claro, o tema das centrais eletrônicas é um tema que cada vez mais vem ganhando coro, vem ganhando força, né? Justamente porque as centrais vão precisar sempre estar preparadas para essa demanda, né? Quando a gente fala preparada, não é só preparada para conseguir fazer o ato, é preparada até, às vezes, para você se conectar. Porque você imagine, todo mundo conectado ao mesmo tempo, né? Você teria que ter uma belíssima de uma plataforma para conseguir dar conta aí da questão, né? Então, nós tivemos a criação de várias centrais específicas de cada uma das especialidades, por meio de provimentos do CNJ, inclusive, todo mundo escrevendo e falando acerca das centrais, e hoje nós temos aí
um operador nacional. Hoje nós temos aí uma SERP que traz a central registral, né? Toda ela unida numa específica, né? Mas aqui nós estamos falando de uma central notarial. E a central notarial não é uma central registral. Ela tem uma outra função, então ela vai ter um papel diferente. E é isso que a obra vai explicar muito bem. A diferença da SERP para o tabelionato de notas, a diferença da SENSEC para o tabelionato de notas, né? E que o leitor possa compreender bem e de uma maneira muito detalhada, né, o papel dessas centrais, diferentemente do papel das centrais registrais, né? E para você ter uma ideia, os tabelionatos de notas hoje acabam emitindo até certificado digital notarizado, né? Vocês sabem que existem certificados digitais para praticar atos eletrônicos com assinaturas eletrônicas, mas que esse certificado custa caro, é um valor elevado, né? E aí, por isso, então, algumas pessoas acabam não tendo. Mas o tabelião pode fazer um certificado desse gratuitamente para a prática do ato notarizado. Tá? Não vai ser um certificado que a pessoa vai tê-lo para praticar qualquer outro ato da vida civil. Não, é só para as escrituras, só para os atos notarizados. Mas já é uma grande vantagem nem precisar ter esse certificado digital. Você imagina você estar em outro país, precisar outorgar uma procuração para um irmão, um pai, um amigo, né? Fazer alguma coisa para você, te representar em algum órgão, te representar em algum lugar e poder fazer isso tranquilamente, mesmo não tendo um certificado digital, né? Então, assim, é muita facilidade, muita coisa legal que a obra vem explicar, vem deixar claro e vem mostrar para o leitor exatamente qual é esse novo viés que nós temos aí dentro do universo eletrônico. Cris, magnífico, maravilhoso. Essa série de lives tem sido uma contribuição muito grande para aqueles que sabem pouco, ainda não se conectaram com a realidade dos cartórios, dessa advocacia extrajudicial, do direito extrajudicial, agora fomentado por essa notícia que você nos trouxe a semana passada do ministro Luiz Roberto Barroso. E eu só posso te agradecer, Cris, desejar grande sucesso na condução dessa coleção, que ela ganhe cada vez mais destaque no cenário jurídico e que, assim, tenhamos os frutos merecidos desse grande trabalho que você está desempenhando. Muito obrigado, viu, Cris? Muito obrigado mesmo. Valeu, Léo. Eu que agradeço aí, agradeço o nosso público. Alô, Cris? Deu uma travadinha aí, acho, né? Estamos de volta aqui. Estamos te ouvindo, sim. Eu que agradeço o nosso público, né, as pessoas que estavam conosco aqui, e dizer que estamos aí nessa programação de lives aí todas as segundas-feiras, né? Convidar todo mundo a nos seguir aí no Instagram, @profcacetari, com 2 S e 2 T's, né? A editora Foco, justamente para saber a data, o horário e o assunto aí da nossa próxima live. E lembrar o pessoal aí do nosso cupom, olha aí, ó, né? Cartório 30, tá? É o cupom para você ter 30% de desconto na compra de qualquer livro lá no site da Editora Foco, da nossa coleção Cartórios, do Elementos de Direito Civil, do Divórcio Inventário. Tempo e atualiza aí a sua biblioteca, tá bom? Muito bem. Cris, agradeço demais a sua participação, a todos aqueles que nos acompanharam aqui também. O nosso sincero e muito obrigado. Fiquem todos com Deus, com saúde. Aproveitem o cupom Cartório 30 e até a semana que vem com mais um encontro aqui com o professor Cacetari. Um grande abraço a todos. Obrigado, Cris. Obrigado. Valeu. Boa semana. Valeu.